Continuidade ao nosso assunto Renascimento, que no 7º ano, eu fiz um vídeo rapidinho para tirar algumas dúvidas e mostrar algumas curiosidades daquela época, né? Uma delas era como eram feitos os livros na Idade Média. Bom, gente, os livros na Idade Média, eles eram totalmente feitos à mão. Então, já imaginou como seria, por exemplo, um livro como a Bíblia ser todo feito à mão, página por página? Mas não eram qualquer pessoas que faziam isso, eram monges altamente treinados, né, na caligrafia especial, para que todos pudessem entender. Eles passavam por um treinamento, moravam em mosteiros e ali eles ficavam encarregados de fazer cópia dos livros. De livros que já existiam para ter mais cópias, ou também de algum conhecimento que surgia, eles passavam para o papel e depois iriam produzir, juntando-se a outros conhecimentos, alguns livros. Então, nós temos aqui um, por exemplo, que só fazia parte da caligrafia, outro que ornamentava, outro que fazia desenhos já pintando-os, outros que verificavam a qualidade e poderia fazer ornamentação na capa, como, por exemplo, colocando pedras preciosas e alguns detalhes em ouro. Então, os livros eram muito caros e muito raros, por isso eles eram todos feitos manualmente, página por página. E quando é que isso vai se modificar? Isso vai se modificar quando Gutenberg, na Idade Moderna, né, na época do Renascimento, vai criar a imprensa. O que era a imprensa? A imprensa nada mais era do que você pegar uma forma e ali, padrão, né, uma forma padrão, ali você colocava os caracteres, que eram todos desmontados, como aquelas letrinhas que você compra, né, e você vai montando palavrinhas. Então, eles tinham os caracteres que eles montavam uma página inteira com o título, o texto, algum desenho, tinha letras, números, né? Então, a página que eles queriam imprimir, que eles queriam, daí o nome imprensa, né? Imprimir, vem de quê? De imprensa. Então, eles formavam uma página aqui, nessa forma, depois eles levavam para essa prensa aqui nessa forma os caracteres já estavam montados, o rapaz está passando a tinta, é colocado um papel sobre essa parte aqui toda, fecha-se essa tampa, ela vai aqui, olha para essa parte onde essa manivela é girada para que aperte e tudo que está no caractere, né, passe para a folha como em forma de desenho. Então eles aqui, com essa tecnologia, eles já conseguiam imprimir várias páginas com o mesmo assunto instantaneamente. Bastou montar ali, colocava o papel ali, eles iam imprimindo, e ali, quando já estava com o número de página que eles queriam, aí eles montavam uma nova página e assim eles faziam sucessivamente. Como nós vemos na próxima imagem aí, né, que tem a imprensa feita, né, criada por Gutenberg. Isso vai tornar os livros mais rápidos de serem produzidos, vai baratear um pouco mais, e assim será mais fácil de divulgar ideias que estavam surgindo, e inclusive conhecimentos seriam sistematizados, né? Você poderia criar livros só sobre um tema, por exemplo, sobre a fauna, livros sobre culinária, livros sobre política, livros falando só sobre assuntos religiosos, e se produzia de forma mais rápida, né? Mais eficaz, e o que tornou o conhecimento mais fácil também de ser disseminado, de ser levado de um local para o outro. Os livros poderiam ser até um pouco menores, seriam mais práticos de serem levados de um lugar para outro. E muitas bibliotecas também puderam ser formadas de forma mais rápida, né? Não ficar só presas dentro dos mosteiros. Aqui nós temos uma gravura ilustrando bem todo o processo, né? Desde a montagem aqui dos caracteres na forma, passar a tinta, colocar aqui, colocar folha de papel, girar isso aqui para ser impresso as folhas, depois colocavam para secar, o que vinha mais tarde a ser selecionado e composto os livros. Outra ideia que existia na Idade Média, na época do feudalismo, era o teocentrismo. O que era o teocentrismo? Era um sistema onde Deus, Theos, do grego, né, da palavra Theos, dizia que Deus era o centro do mundo. Então, o ser humano ele não tinha a escolha do seu destino. O seu destino era pré-definido antes do seu nascimento. Ele estava ali de acordo com o que já estava pré-estabelecido. Ele não tinha direito de opinar, de escolher
Por quê? Porque Deus era o centro de tudo. A religião, ela determinava todos os aspectos da sociedade, do social, do cultural. A igreja era quem ditava todas as regras. Ela era quem dominava todo o conhecimento. As pessoas cultas da Idade Média eram os padres. Então a igreja, ela difundia as ideias que ela queria, com essa ideia aí do teocentrismo. Então ela dizia que ali era a vontade de Deus. O que ela pregava, o que ela colocava para as pessoas, ela dizia que aquilo era a vontade de Deus. Então essa crença perdurou por toda a Idade Média. Até que na Idade Moderna vai surgir uma outra ideia chamada de antropocentrismo, né, que é o homem como centro de tudo. O homem, ele é um ser que pensa, ele é um ser que toma decisões, ele cria as coisas de acordo com a sua vontade, com o seu desejo. Por exemplo, por que é que existe o avião hoje? O avião foi uma criação do ser humano para facilitar as viagens, torná-las mais confortáveis, né, com o passar do tempo. O celular, ele foi inventado com qual objetivo? O telefone, para facilitar as comunicações. Então, o ser humano, ele é livre, ele tem um livre-arbítrio, então ele pode escolher o que ele quer fazer, ele pensa, ele decide, ele toma a decisão do que ele vai fazer com sua própria vida, né? Aqui nós temos a imagem do pensador ilustrando o homem que toma suas próprias decisões. Então, o mundo é feito de acordo com o que o ser humano deseja. Esse era o pensamento antropocentrista. Existia outro pensamento na Idade Média, né? Eu sempre estou fazendo uma comparação entre o que existia na Idade Média e o que passou a existir na Idade Moderna. Outro pensamento que predominou na Idade Média foi o geocentrismo. Geo, do grego, né, que quer dizer terra. Então, a terra como centro. Então, de acordo com essa ideia, afirmava-se que a Terra estava fixa, ela não se movia, né? Ela estava parada no universo e os planetas, os astros, como o Sol, as estrelas, giravam ao seu redor. Foi muito usado na Antiguidade e também na Idade Média. E a igreja determinava que esse era o conhecimento verdadeiro, né? Algumas passagens bíblicas também ilustram isso, né? Como aquela passagem onde diz que Josué orou e o sol parou. Então, se o sol para, é porque ele que estava se movimentando. Esse movimento se chama movimento aparente do sol. Como a gente está observando a Terra, a gente tem ideia de que a Lua se movimenta, as estrelas, o Sol nasce num canto e se põe em outro, mas na verdade quem está se movimentando é a Terra, mas a gente não percebe. E naquela época eles não tinham meios de descobrir isso, né? Mas a igreja também deu uma força, dizendo que aquele conhecimento era o único permitido. Já na Idade Moderna, vai surgir um outro conhecimento chamado de heliocentrismo. De acordo com essa ideia criada, né, no Renascimento, o Sol, derivado do deus Hélio, daí o Sol, né, ser o centro do sistema solar, e o heliocentrismo, essa ideia, esse pensamento foi criado por Nicolau Copérnico. Ele que provou que a Terra girava ao redor do Sol. E os dias e as noites, se existem, né? Existe porque a Terra também faz outro movimento chamado de rotação, em que a Terra gira no seu próprio eixo, onde uma parte da Terra está iluminada pelo Sol durante um tempo, e depois desse tempo, aquela parte que estava iluminada fica ao contrário, fica escura, o que provoca a noite. Então, se existe dias e noites, é porque a Terra gira em seu próprio eixo. Se o Sol se movimenta, é porque a Terra está girando, não o Sol, né? O Sol está paradinho. Então, essa ideia, esse conhecimento foi criado por Nicolau Copérnico, que observou e criou essa teoria chamada heliocêntrica, que depois passou a ser muito difundida no Renascimento e posteriormente no Iluminismo, e hoje é o que nós sabemos que é verdade, né, que existe. Mas hoje nós temos tecnologias para comprovar isso, como satélites, aqui mostrando, né, o Sol como centro do nosso sistema solar e todos os outros planetas, inclusive aqui passando o cometa, né, um cometa, todos os planetas giram ao seu redor, como a Terra, Júpiter, Saturno, Urano e assim sucessivamente.